Olá, eu sou o Macorati e nesta aula eu vou apresentar um novo recurso do C# 9.0 chamado Record Type ou tipo Record. Lembrando que para acompanhar a aula você deve ter instalado o Net5 na RC1. Já foi lançada a RC2, mas na RC1 já basta. E também você deve utilizar o Visual Studio 2019 Community Preview. Além disso, nós vamos trabalhar com projetos do tipo console, do tipo Netcore, onde a indicação da Target Framework deve estar com o valor Net 5.0. E antes de entrar no assunto do novo tipo Record, vamos recordar alguns conceitos importantes. Na linguagem C# nós temos dois tipos principais, os tipos por valor e os tipos por referência. Nos tipos de valor, o valor dos dados é armazenado em seu próprio endereço de memória. Aqui tem um exemplo, a declaração de um inteiro que é um tipo por valor. Outros exemplos de tipos por valor são struct, char, bool, decimal, float, etc. E eu tenho também os tipos por referência. Os tipos de referência, eles são diferentes do tipo por valor. Eles armazenam o endereço da memória onde os valores dos dados são alocados. Aqui eu tenho um exemplo de utilização de um tipo por referência que é uma string, armazenando um valor. Outros tipos de referência são as classes, interfaces, Object e Dynamic. Os tipos por valor utilizam a memória stack ou a pilha. Os tipos por referência, eles usam a memória RAID. Vamos recordar também como é feita a comparação quanto à igualdade usando esses dois tipos. A comparação de igualdade ela pode ser feita usando o método equals ou o operador igual. Assim, dois tipos de valor são iguais quando os valores atribuídos aos tipos forem iguais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de código. Declarei um tipo A do tipo int, uma variável A do tipo int com valor 20. Uma variável B do tipo int com valor 20. Se eu mandar imprimir a comparação usando o operador de igualdade, A vai ser igual a B, porque os valores são iguais. A mesma coisa, se eu usar o método equals e mandar comparar A equals B, o retorno vai ser true. Porque aqui a igualdade ele compara os valores atribuídos aos tipos. Então nos tipos por valor a comparação é feita pelo valor e não pela referência. Nos tipos por referência, dois tipos de referência são iguais quando apontarem para o mesmo endereço de memória. A comparação não é feita pelo valor, mas pela referência. Por exemplo, eu defino uma classe teste, então teste é uma classe que vai me permitir criar objetos e uma classe é um tipo de referência. Então eu vou criar aqui uma instância teste1, que é o meu objeto, com uma instância da classe teste e vou atribuir um valor à propriedade valor, que é do tipo int. Crio outra instância chamada teste2 da mesma classe e atribuo o mesmo valor à propriedade valor, que é do tipo int. Se eu fizer a verificação da igualdade comparando teste1 usando o operador igual, vai retornar false. A mesma coisa usando o método equals. Por quê? Teste1 e teste2 estão apontando para locais de memórias diferentes. Teste1 e teste2 possuem os mesmos valores atribuídos à propriedade valor, mas teste1 aponta para um endereço de memória diferente de teste2. Então esse é o comportamento padrão dos tipos de referência na linguagem C#. Então vamos agora apresentar o novo recurso Record. Na versão 9.0 do C# temos agora o tipo Record. O tipo Record ele é criado usando a palavra reservada Record. O tipo Record ele é um tipo de referência como uma classe. Só que tem um pequeno detalhe. A igualdade no tipo Record funciona como nos tipos por valor. Ou seja, a comparação entre dois tipos Record é feita por valor e não por referência. Isso é muito importante. Além disso, o tipo Record apresenta as seguintes características. Ele é imutável, ele fornece suporte para a nova expressão with e ele suporta a herança e também suporta construtores e deconstrutores. Então como é que eu faço para criar um tipo Record? Vamos supor que eu tenho uma classe cliente criada como eu costumo fazer, definindo aqui duas propriedades, nome e idade. Note que aqui que eu estou usando aqui o recurso das propriedades somente leitura init. Para mim criar um record, basta eu substituir a palavra classe pela palavra record. Aqui eu tenho um record. Quando eu defino um tipo record, o compilador ele vai
sintetizar vários outros métodos para você quando você definir um tipo record. Ele vai gerar os métodos de comparações de igualdade, ou seja, o equals e o operador baseado em valores e não em referência. Vai gerar uma sobrescrita do método getHashCode, dos membros copy e clone, e vai gerar os métodos printMembers e toString. Então, quando eu crio um tipo record, eu tenho um tipo por referência que é imutável, que é diferente das classes por padrão e que se comporta como um tipo por valor quando eu faço uma comparação. Então, vamos dar um exemplo de criação de um tipo record. Eu vou criar um tipo record chamado cliente com duas propriedades, nome, idade e com um construtor. Isso aqui é o básico. Eu estou usando aqui no set o recurso das propriedades init_only. Com isso, essa classe ela vai ser imutável e eu só vou poder atribuir valores a ela através do construtor. Para mim usar um tipo record, eu faço a mesma coisa que eu estou acostumado a fazer com as classes. Eu crio uma instância do meu tipo record, passo os parâmetros dos valores para nome e idade no construtor e depois eu posso exibir os valores, como eu estou fazendo aqui. Então o destaque aqui é que como record é imutável, aqui eu tenho que definir o set como init. Agora eu posso simplificar essa sintaxe. Posso fazer assim, olha, como por padrão os tipos record são imutáveis, então por padrão eu posso simplificar a declaração das propriedades. O get e o set ficam implícitos. O get ele é usado para obter valores e o set ele usa implicitamente as propriedades automatizadas init_only. E o resultado vai ser o mesmo. Então eu vou mostrar isso na prática. Eu vou abrir aqui o meu projeto criado com o Visual Studio Community 2019. É um projeto console do tipo NetCore. E aqui, se eu mandar editar o arquivo de projeto, eu tenho aqui no Target Framework Net 5.0. Então eu posso definir o recurso record aqui porque eu estou com o meu ambiente preparado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar no mesmo arquivo onde ele está criando aqui a classe Program e o método static void. Então eu vou definir aqui um record. Como eu faço isso? Em vez de classe, eu defino aqui a palavra reservada record. Então, como por padrão um record é um tipo imutável, eu posso simplificar a declaração das propriedades fazendo apenas assim, eu dou string, nome, public, int, idade. Fica subentendido, é como se eu tivesse declarado assim, Então, para simplificar, eu já faço assim, que o tipo record me dá suporte a essa sintaxe. E aí eu vou definir o construtor. Eu dou um setor, a mesma coisa, né? E aqui eu vou dar string nome, int, idade e vou atribuir os valores para as propriedades. Estou usando uma sintaxe padrão aqui. Eu poderia usar a sintaxe das expressões do corpo. Aqui é a idade. Pronto. Agora, para mim utilizar, basta eu vir aqui, olha, para mim criar uma instância, né? Do record cliente, eu vou criar um objeto que eu vou chamar de cliente1, vou dar new cliente e vou passar aqui no construtor os valores para nome e para idade. Depois, se eu quiser exibir, cliente1, nome, vou copiar e colar, cliente1, idade. Executando, você vai ver que aqui eu vou ter a exibição do nome e da idade do meu record. Percebeu que é bem parecido com as classes? Então vamos agora ver um outro recurso importante dos records, que é a utilização da palavra-chave with. A palavra-chave with ela pode ser usada para criar objetos a partir de outros objetos existentes. Então, por exemplo, se você quiser criar um novo objeto a partir de outro objeto, alterando apenas algumas propriedades, você tem que se lembrar que um record ele é imutável. Aqui eu estou usando a classe cliente, que eu representei no slide anterior, né? Então é aqui que entra a palavra-chave with. Então, por exemplo, se eu quiser copiar e criar um novo objeto a partir de cliente1, eu posso fazer assim, olha, eu vou definir cliente2 a partir de cliente1, aí eu uso with e defino apenas o valor da propriedade que eu quero que seja alterada. Isso facilita muito a criação de novos objetos a partir de objetos existentes, lembrando sempre que um tipo record ele é imutável.
Então vamos ver isso na prática. Vou voltar aqui para o meu projeto, olha. Então eu tenho aqui o meu cliente 1, eu vou criar um novo objeto chamado cliente 2 a partir do cliente 1. E aí eu vou usar a palavra with. E aqui ele me dá acesso às duas propriedades, eu vou usar e alterar somente o valor da propriedade idade. Pronto. Se eu quiser repetir aqui, você vai ver que os valores do novo objeto vão ser atribuídos. O nome vai ser igual, mas a idade vai ser diferente. Então, é para isso que serve a palavra-chave with. Olha, Maria 34, Maria 35. Eu criei um novo objeto a partir de um objeto existente usando o with. Então, a expressão with, ela permite que você crie um novo objeto com mais eficiência a partir de outro objeto existente. O que nós fizemos aqui. Agora, vamos tratar da comparação de objetos. Então, vamos supor que eu vou comparar objetos do tipo record. No meu caso aqui, eu tenho um objeto cliente 1 que foi criado, Maria 34, um objeto cliente 2 que eu criei a partir de cliente 1. Se eu fazer verificação de igualdade aqui, você vai perceber quando eu faço cliente 1 equals cliente 2 ou cliente 1 igual, usando o operador de igualdade cliente 2, ele vai me retornar false aqui, porque os valores são diferentes. Então, uma característica do tipo record é que a comparação é feita pelos valores. Agora, vamos supor que eu crie um outro objeto cliente 3 com os mesmos valores de cliente 1 e compare cliente 1 com cliente 3, ele vai retornar true, porque os valores são iguais. Então, novamente, vamos abrir aqui o nosso projeto, parar a execução e vamos ver isso funcionando. Aqui primeiro eu vou comparar cliente 1 com cliente 2. Então eu já vou aqui, definir, mandar ele imprimir usando o método equals e depois usando o operador de igualdade. Cliente 1 é diferente de aqui vai retornar false, porque os valores são diferentes. Então olha aqui, se eu executar, olha lá, false nos dois casos. Agora, se eu criar um outro objeto do tipo record, vamos supor que eu faça assim, estou criando um objeto do tipo record chamado cliente 3 e os valores, Maria, o nome é Maria e a idade é 34. Se eu mandar parar com o cliente 1 com o cliente 3, fazendo assim, olha, agora cliente 3 vai ser igual a cliente 1. Então aqui vai retornar true. Essa é uma característica importante. Olha lá, aqui os objetos do tipo record são diferentes, aqui são iguais. Então é importante ressaltar que a comparação é feita por valor e não por referência, como nas classes. Então, para encerrar essa aula, eu vou lembrar que no C# eu não precisaria ter definido aqui o static, nem a classe program, nem o namespace. Aqui eu poderia estar trabalhando assim, Aqui eu já mostrei uma aula apresentando esse recurso que é as Top Level Statements. Observe que aqui o método main, ele é oculto e se eu executar aqui agora, eu vou obter o mesmo resultado. Então era isso que eu queria apresentar nessa aula sobre os tipos record e na próxima aula nós vamos falar de outros recursos dos records.